Olá, pessoal. Começamos os seminários do Ateliê de Humanidades, seminário da Academia de Informação do Ateliê de Humanidades, nossa instituição de livro, estudo e pesquisa. É um prazer tê-los aqui nos acompanhando. O objetivo dos seminários é de proporcionar estudos e pesquisas em alto nível para tanto a rede de pesquisadores do Ateliê de Humanidades, quanto também para os sócios apoiadores do Ateliê Clube. Esses seminários eles são feitos quinzenalmente, aos sábados, ao vivo, tendo a possibilidade, quem é da rede e quem é do Ateliê Clube, na modalidade de sócio-leitores e também de apoiadores premium, de participar dos seminários. E ele também é disponível no formato gravado, para que a rede do Ateliê e os sócio-apoiadores possam assistir a qualquer momento. A gente também disponibilizou um grupo de WhatsApp para que as pessoas que estejam acompanhando o seminário Ateliê, que será certamente muito mais difundido no formato gravado, possam também fazer perguntas e participar da construção dos seminários. Na nossa primeira fala de hoje, do seminário inaugural, o objetivo é a gente apresentar a proposta como um todo, tanto dos seminários, em que consiste ele, quanto também do tema que a gente vai abordar agora em 2023, que é na carne do social, recompor o bem comum. O objetivo dos seminários ele deve ser, antes de tudo, diferenciado de um mero curso livre. Né? Em que consiste um seminário? Qual é a diferença de curso para um curso livre, ou para um grupo de estudos, ou para um grupo de leitura? Essa é a questão básica que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá bom? Então, começando os seminários do Ateliê de Humanidades, que certamente é um marco para mim e para o próprio desenvolvimento do Ateliê de Humanidades. Vamos conversar, então, um pouco, apresentando agora o tema e também apresentando o que é o próprio seminário. Tá? Vejam bem, Seminário Ateliê 2023, na carne do social, recompor o bem comum. Partida, apresentação do seminário e também do tema. O objetivo inicial é exatamente de falar o que é um seminário e qual é a diferença do seminário em relação a outra modalidade de apresentação, de exposição, de conteúdo, de reflexão, que é o formato de curso livre. Né? Então, eu queria apenas apresentar inicialmente a própria ideia de por que ter seminários do Ateliê de Humanidades. Né? No formato de um curso livre, que a gente dá muito, a gente tem o trabalho de conteúdos para um público que vai apresentando temas, autores, debates, e a gente faz bastante isso com a perspectiva de fazer com que as pessoas acompanhem um conteúdo com início, meio, fim, número de aulas, carga horária, em que o processo de construção do conteúdo é relativamente fechado. O seminário do Ateliê de Humanidades, que se inicia com a minha atividade própria, intelectual, minha, de André Manielli, tem um objetivo diferente, que é de apresentar pesquisas, né, em progresso, no modalidade de altos estudos. Né? Tem um termo em inglês, eu não gosto de utilizar inglês, mas acho que nesse caso faz mais sentido do que a gente traduzir, work in progress. A ideia de apresentar trabalhos em progresso, em diálogo com aqueles que estão participando dos seminários. Um diálogo que é possível fazer tanto ao vivo, quanto também participando pela ferramenta de WhatsApp dos seminários do Ateliê. Então, o objetivo é ser o braço do Ateliê de Humanidades que se volta para exposição e reflexão em conjunto de pesquisas de autoestudo. E no que se diferencia de cursos, que também apresenta, de certa forma, pesquisas e conteúdos de altos estudos? É porque o seminário ele é uma obra aberta, é a work in progress. Ele está elaborando o pensamento e a reflexão e os estudos ao longo do processo. Né? Então, o que a gente vai trabalhar bastante ao longo desse ano de 2023 é uma reflexão baseada em materiais que eu vou trazendo para vocês,
eventualmente também com participações das pessoas da Rede Ateliê de Humanidades, em torno de materiais específicos. E nesta reflexão, a gente vai elaborando um percurso de pensamento e de investigação. Então, não existe um conteúdo fechado em torno do tema que a gente apresenta agora no primeiro seminário, que é Na Carne Social, Recompor o Bem Comum. Ele vai sendo desdobrado ao longo do tempo, a partir de problemas, a partir de objetivos que estão estabelecidos aqui, que faz com que eu vá passando por certas leituras, construindo uma reflexão própria de pensamento. Isso faz que tenha uma segunda diferenciação do seminário de ateliê em relação a um curso. Digamos que o seminário tem mais o objetivo de construção de um pensamento, dentro da lógica de diálogo crítico com as pessoas para quem você está apresentando um pensamento e uma investigação. Então, há algo aí nos seminários do ateliê, diferente de um curso, de autoral. Ou seja, o objetivo não é fazer introdução a autores ou temas apenas, mas sim construir um percurso de pensamento dentro do espírito de diálogo com o público, diálogo com as pessoas. Com as ferramentas virtuais hoje existentes, a maravilha é que a gente pode fazer isso num regime um pouco diferente de duas instituições que inspiram um pouco esse trabalho dos seminários do ateliê. A primeira é o Collège de France, que tem aquelas cátedras que levam a alguns autores que conseguiram acessar a essa instituição, que é uma instituição bastante nobre, clássica, francesa, né? Esses autores eles apresentam esses seminários, os conteúdos, que percorrem, ao longo de um tempo, nos anos, agendas de investigação que acabam estando muito associados com o trabalho de escrita, né? Então, muitas vezes, vocês se deparam com certos livros. Vejam, por exemplo, os livros dos cursos do Collège de France de Foucault. Ali é um modelo de seminário, né? O nome cursos não é o mais apropriado para o que é feito dentro desse regime do Collège de France, em que os cursos ou os seminários do Collège de France acabam virando livros. Livros que, no caso do Foucault, eram basicamente transcrições. Antes da gravação se fazia isso de forma taquigráfica, do que ele expunha, e isso virava livro. Bem, não por acaso, o trabalho desse primeiro seminário do Ateliê de Humanidades, que começa neste sábado de março, ele tem também uma vinculação entre a exposição de uma reflexão que é muito particular, muito cara a mim, que está associada também a uma escrita de livro, ou seja, um trabalho de construção autoral e o fechamento de um livro que tem também esse nome, Na Carne do Social. Não sei se o mesmo título, Recompor o Bem Comum. Tá? Então, a perspectiva de seminários e a demarcação do nome seminário faz com que a gente encontre no Ateliê de Humanidades um espaço específico, começa com o seminário promovido por mim, mas que também vai se abrindo a seminários promovidos também por outros pesquisadores da rede do Ateliê de Humanidades. Essa apresentação dialogal na perspectiva de trabalho em progresso e também de contribuição de um pensamento próprio, que é diferente dos cursos do Ateliê de Humanidades, que são cursos que a gente promove bastante, convido vocês a conhecerem, os cursos que têm, às vezes, 4 aulas, às vezes 6 aulas, às vezes até 10 aulas, 12 aulas. Né? Eu acho que o curso mais longo que a gente deu foi de 11 aulas. Né? O seminário, não. É um percurso longo e um percurso também cheio de imprevistos no meio do caminho. Por isso que não há um conteúdo fechado nos seminários do ateliê, né? Porque certos desvios podem ser feitos. Mais uma vez, lembrando das aulas do Foucault, também existe isso nas de Bourdieu, também existiram isso em outros autores, o próprio Rosan Vallon, boa parte dos livros dele também são resultados dos seminários ou dos cursos que ele dava no Collège de France. No caso do Foucault, especificamente, é muito comum que ele propunha certos temas
e no meio do processo do seminário dele, ele acabava mudando de tema. Ele acabava indo para outros caminhos, né, que é próprio do processo de investigação, é próprio do processo de reflexão. Tá? Bem, e o que é o nosso tema, que é esse tema que a gente começa a trabalhar no seminário do Ateliê de 2023, na carne do social, recompor o bem comum. O objetivo é, depois de ter falado sobre o que é os seminários, a diferença com relação ao curso, e a própria ideia de por que promover os seminários do Ateliê de Humanidades, a gente tem o objetivo de apresentar o tema em geral, né? Começar a assentar um pouco sobre o que estaremos a fazer aqui nesse primeiro seminário. Primeira coisa, eu vou ser bem didático, né? Porque não há necessidade de, ao promover trabalhos em altos estudos, de ser cifrado, de ser complicado, de não ser didático, né? Então, eu vou procurar sempre, dentro das exposições, trabalhar um processo de clareza analítica e didática, né, para que seja acessível ao público, né? Ou seja, o objetivo não é de associar trabalhos de altos estudos, né, que leva a uma exigência do ponto de vista do trabalho bibliográfico, do ponto de vista do trabalho de pensamento, com uma elaboração cansativa, complicada, enigmática, né? Dentro do possível, vou tentar fazer isso. O que não impede que, em alguns seminários, eu não vá ter um PowerPoint pronto. Pode ser apenas uma leitura de um texto comentada, analisada, com articulações com outros textos, né? Então, algumas vezes, nos seminários, a gente vai ter também esse florescer ou essa emergência de reflexões que estão abertas a um certo nível de não fechamento prévio da exposição. Tá? Mas, feita essa ressalva, eu preparei aqui uma organização de PowerPoint, que nem sempre vai estar presente, tá? Dentro do possível, vou buscar fazer, mas em alguns momentos eu vou propositalmente não fazê-lo e simplesmente me debruçar sobre uma leitura, uma reflexão, cruzando autores ou trabalhando um pensamento próprio. Eu organizei esse PowerPoint para que vocês, pelo menos, assentem um pouco, né, comigo quais são os objetivos na carne social recompor o bem comum. Primeiro, eu queria apenas trazer alguns tateios, né, relativos ao que está acontecendo hoje, né? Uma preocupação nossa vai ser muito essa, de pensar o tempo presente, né? Não como uma exigência necessária a todo momento, porque, às vezes, as questões mais relevantes dizem respeito a temas universais e não a temas do presente, né? Mas haverá uma preocupação de pensar o tempo presente. Quando a gente se põe a refletir sobre o tempo, a gente tem uma série de noções que aparecem, né? Uma espécie de nuvem semântica, nuvem nocional, em que algumas vezes recorremos a termos que são termos muito estabelecidos há muito tempo. Em torno deles, há diversas representações, né? Como, por exemplo, falar que nós hoje estamos num novo medievalismo, ou no neomedievalismo, ou no neotribalismo, né? Termos medievo e tribal, que são termos que vêm de longa data, o medievalismo associado à própria concepção que o mundo moderno teve, em oposição ao tempo medievo, que era visto como o tempo das trevas, e também o termo tribal, que está associado à formação do pensamento antropológico, que associava tribal a um certo modelo de organização social de sociedades tidas como primitivas. É muito comum a gente recorrer hoje a falar sobre as crises que ocorrem, os processos que estão ocorrendo, como estamos no novo medievalismo, estamos no novo tribalismo, né? Às vezes também se recorre a termos que emergiram no século XX, como os termos totalitarismo e fascismo, né? A gente vê alguns movimentos autoritários, certos tipos de demandas existentes hoje em dia, do ponto de vista de restauração de mundos de outrora, em que a gente fala, isso é totalitarismo, isso é fascismo, né?
O termo totalitarismo é utilizado tanto para falar de esquerda, quando se fala, por exemplo, de comunismo e do perigo comunista, ameaça comunista, que retomou muito fortemente essa forma de se falar no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. E também tem esse uso do termo fascismo para falar de movimentos contemporâneos. Né? Tem outro termo que é um termo relativamente antigo, menos usado, que é messianismo, que também se fala muito para tratar de movimentos contemporâneos, sobretudo no contexto brasileiro e latino-americano. Né? Nós temos novos discursos de caráter messiânico ou supersticiosos, tem uma nova era de superstição, com novos movimentos messiânicos, que também têm características medievais e tudo mais. Bem, esses termos são termos estabelecidos ao longo dos últimos 3 séculos. Alguns deles emergindo no 18, no 19, outros no 20. São termos que têm uma longa densidade e um longo percurso. Na verdade, tem uma grande densidade e um longo percurso ao longo da história. Né? Então, uma das preocupações para a gente poder pensar o tempo presente é entender o próprio sentido desses termos. Né? Às vezes, a gente pensa muito, e é uma preocupação que vai ter muito no seminário do ateliê, que tem a ver com o termo na carne do social. A gente facilmente acaba caindo em pensamentos analógicos, em rápidas analogias, muitas vezes muito apressadas. A gente acha que conseguiu entender as coisas que estão acontecendo. Né? Às vezes, e a gente vai, dentro do possível, perceber isso, sobretudo com relação à questão do totalitarismo, né? E da própria ideia do que é fascismo, do que é totalitarismo. Às vezes, esses termos servem para pensar processos contemporâneos. Mas, às vezes, o recurso analógico a essas representações nos coloca numa superfície de termos e de semânticas mal apreendidas que dificultam entender as coisas que estão acontecendo. Ou seja, o problema político em si mesmo. Né? Vejam bem, um dos objetivos de se colocar na carga social, e eu já entrego isso de imediato com relação à reflexão que a gente vai fazer ao longo do seminário, é de pensar o político, na sua consistência própria. Para fazê-lo, é necessário que a gente tenha um cuidado com conceitos e uma certa apreensão histórica do percurso deles e do sentido deles, da necessidade própria. Tomando cuidado com analogias, ainda que analogias muitas vezes possam ser úteis para pensar as coisas que estão acontecendo. Tá? Há outros termos que são utilizados, que são mais novos, digamos, que também ajudam-nos a dar certas noções sobre as coisas que estão acontecendo. O termo neoliberalismo também poderia ter colocado no lado de termos antigos, né? Onde se fala do que aconteceu nos últimos 30, 40 anos e denomina-se como uma hegemonia do neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Qual o sentido desse termo? O que é liberal? O que é liberalismo político? O que é liberalismo econômico? Né? São coisas que demandam uma reflexão de cunho histórico e também filosófico. E há outros termos que são mais novos, digamos, identitarismo, populismo, que é um termo que teve um período no século XX, só que ganha outras conotações contemporâneas, democratura, anti-intelectualismo, pós-verdade, hiperindividualismo, antropoceno, e dá para ir multiplicando diversas terminologias para tentar aprender coisas que estão acontecendo hoje. Né? Pois bem, estamos nessa nuvem semântica. E uma parte do esforço vai ser ir reconstituindo certos sentidos desses conceitos a partir do esforço histórico, em que pensar sobre as questões do presente demanda também um diálogo com questões de outrora. Né? Há um esforço o tempo todo nesse seminário, que é um esforço bem próprio também da forma como eu tento pensar no meu trabalho de escrita e reflexão, de fazer esse jogo entre passado e presente. O diálogo entre passado e presente, entre arcaico e moderno, né? Em que a consciência histórica não necessariamente leva ao que se chama de historicismo.
é uma coisa diferente, né? Quando você fala de ter consciência histórica, é, por exemplo, de afirmar, como eu disse aqui, que a gente tem termos que têm origens, emergências de caráter histórico e tem uma história em si mesmos, se transformam ao longo do tempo. Mas falar isso não leva a dizer que tudo pode ser posto numa linha histórica de transformação e também de relativização do passado, né? Quando se fala de historicismo, é muito comum que se associe o historicismo, que é uma experiência própria de reflexão sobre a história, que surgiu no século XIX, não tem como entrar aqui, eu espero em algum momento trabalhar num seminário ateliê ou num curso do ateliê, o debate em torno da hermenêutica, né, da tradição hermenêutica, que levaria à reflexão sobre o historicismo. Quando se fala de historicismo, se está falando dessa preocupação de falar do passado como passado, né, e reconstruir o passado como passado. Como se o estudo do passado em si mesmo fizesse com que aquilo que você aprendeu como fatos do passado dissesse respeito às pessoas do passado, né? E nós, modernos, né, que estamos no mundo moderno, que estamos no presente, voltados para o futuro, temos um interesse, digamos, historiante ou historiador com relação ao que aconteceu antes, que não nos diz muito respeito ao que nós somos hoje, né? O historicismo, estou indo muito rápido nisso, porque não é o conteúdo que eu quero trabalhar aqui, ele acaba levando o passado a ser passado, e uma certa concepção passadista do passado, né? Porque tendeu a ver o mundo moderno, e o termo alemão ele é muito esclarecedor em relação a isso, Neuzeit, né? Neuzeit é modernidade em alemão. E isso quer dizer o quê? Tempo do novo. Né? A gente tende a aprender o tempo moderno opondo ao tempo do passado. Na nossa apreensão nesse curso, a gente tem uma orientação em relação ao tempo histórico que nos coloca muitas vezes não no nível da diacronia, que era essa transformação de tempos sucessivos, mas sim no nível da sincronia, da sincronicidade, né? O esforço de recompor a sincronicidade de tempos históricos distintos é muito importante, né? Então, algumas vezes a gente vai fazer movimentos em que a leitura e a compreensão de questões, de problemas, de elaborações conceituais feitas há 2.500 anos atrás dizem muito respeito ao que a gente está fazendo hoje. E nós nos interpelamos enquanto seres humanos, compartilhando problemas comuns e operando num nível de problematização da experiência política humana que se põe do ponto de vista, digamos, do universal, né? Isso daí faz com que a gente aborde a história sem ser historicista, né? Porque a preocupação é de fazer articulações entre o nível da diacronia, que é desse fluxo do tempo, da sucessividade das coisas, com o nível da sincronia, da sincronicidade, em que, como diz muito bem, tanto o autor como o Claude Lefort, que a gente vai trabalhar muito no início do nossos seminários, quanto também o autor como Pierre Rosanvallon, eles dizem que a experiência histórica, né, o trabalho do historiador, é um diálogo entre os seres humanos do presente com os seres humanos do passado, né? É claro que esse diálogo tem que tomar cuidado para não entrar em processos de anacronia ou de anacronismo, né, de jogar nossos problemas para eles como se eles tivessem respostas ou se já estivessem lidando com os mesmos problemas, né? Todo trabalho historiador precisa ter todo o cuidado de não projetar o presente no passado. Mas um bom trabalho historiador envolve também saber interpelar bem o passado do ponto de vista do presente, né? Isso é um problema hermenêutico por si mesmo e daria para elaborar bastante. Quem sabe, de repente, ao longo dos seminários eu venha falar bastante sobre, porque eu estou lendo bastante, a reflexão de hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, né? Na obra dele, sobretudo no livro chamado Verdade e Método. Bem, retomando o nosso caminho. A gente tem, então, tateios nocionais, né, que é a dificuldade de aprender o que está acontecendo. E o recurso a termos diversos, que têm significados, né,
algumas vezes significados já muito consolidados, muito cristalizados, outros significados para dar uma noção nova do que está acontecendo. Por exemplo, antropoceno é um termo novo para dar um significado novo, né? É muito mais o seu neologismo é muito mais tentativa de construir novos significados do que outros termos, como o de neoliberalismo, por exemplo, né? E a gente, no meio desses tateios, a gente busca, então, realizar a interpretação das coisas que estão acontecendo, né? Tanto do ponto de vista de crises, quanto também de mudanças da experiência humana nos últimos tempos, né? E aí eu começo a trazer a gente para o contexto do problema do seminário, que é presente no subtítulo, né? Recompor o bem comum. Na perspectiva proposta aqui, de forma heurística, ou seja, como um caminho de investigação, interessa bastante entender que existe uma preocupação dupla no contexto contemporâneo, que é aprender os processos de fragmentação existentes, uma certa experiência de fragmentação em diversos sentidos, social, cultural, política, e também certas buscas de sentido comum, uma certa demanda de reconstituição de teios de sentido, de uma apreensão do que é a experiência humana comum, né? Isso é uma questão que, digamos, perpassa essa nuvem semântica em que a gente está, em que muitas delas fazem com que esteja pululando este problema, que poderíamos chamar, né, como o problema do bem comum, que poderia também ter sido chamado, no subtítulo dos seminários, eu fiquei em dúvida em qual utilizar, poderia também ser chamado de recompor o mundo comum. Tá? O próprio sentido de bem comum, ou mundo comum, vai ser elaborado ao longo dos seminários. Eu, até hoje, não sei se o melhor foi utilizar bem comum ou mundo comum. A decisão foi colocar bem comum somente no sentido de tornar mais claro para as pessoas sobre o tema. Ou seja, as pessoas vão aprender melhor digamos, ter uma noção melhor do que está sendo proposto quando bota bem comum do que como mundo comum. Tem um apelo, pelo menos assim eu tive a impressão, mais convidativo. Mas eu tenderia a colocar mundo comum se fosse de manter o rigor filosófico da coisa. Tá? Mas não vou entrar aqui agora. O que eu quero é só, então, sinalizar que, dado esse ponto de partida, de sugestão de que uma boa parte das questões estão relacionadas à questão do mundo comum ou do bem comum, o que a gente tem como hipótese de partida é isso aqui, que é o que vai ser explorado ao longo desses primeiros seminários, né? Para compreender o que está ocorrendo e dar respostas adequadas, precisamos enfrentar uma questão que é a questão que vai ser trabalhada nos seminários. Numa perspectiva histórica, já falei bastante de história, antropológica, no sentido de antropologia tanto de etnologia, ou seja, ir a investigações etnológicas indígenas, né? Tem um autor que eu vou o tempo todo mencionar. Eu tenho um lado antropológico, um lado antropólogo. Eu só não me reconheço como antropólogo porque eu não sou etnógrafo, e a antropologia tem também uma forma de identidade específica com a qual eu não compartilho, mas as questões antropológicas sempre me animaram desde o início, né? E inclusive, fui monitor de antropologia e não de sociologia durante a minha graduação no IFIX UFRJ. Mas não me reconheço como antropólogo, porque a minha abordagem antropológica é mais do ponto de vista da teoria antropológica e da reflexão antropológica, né? Mais próxima digamos, de abordagens por uma linha de um Marcel Mauss, de um Pierre Clastres, de um Claude Lévi-Strauss, da reflexão mais teórica, do ponto de vista de aprender o humano na sua universalidade, junto com uma reflexão sobre a pluralidade humana, do que se empenhar naquilo que os antropólogos hoje em dia fazem muito, que é um compromisso com a etnografia, né? Não sendo etnógrafo e nem tendo pretensões de etnografia, não me reconheço como antropólogo. Porém, nestes seminários, teremos muito material antropológico, pois me interesso muito por antropologia e por etnologia, né? Mas
a reflexão aqui, quando fala de antropologia, não traz somente sentido disciplinar, da antropologia quanto disciplina acadêmica, mas também do ponto de vista de problemas sobre o ser humano, né? Que aproxima de um outro campo do que chamamos de antropologia, que é a antropologia filosófica, né? Antropologia que se preocupa sobre, afinal, o que é o humano, né? A gente vai passar por essas questões. E também enfrentar do ponto de vista filosófico, né? Que envolve conceitos, sistematização, problemas fundamentais que a filosofia, enquanto tradição de pensamento, tomou para si como a orientação do próprio pensamento, da própria reflexão humana. Bem, o que vai ser enfrentado do ponto de vista histórico, antropológico e filosófico? Um problema que considero, e aí alguns poderiam questionar de imediato, como subestimado, desde os finais do século XX até o XXI, que é esta questão, né, que é também uma demanda recalcada e mal formulada, que é a condição política do humano. Por quê? Eu já escutaria pessoas dizendo, calma aí, você está errado, cara, quando você fala que é recalcado, né? Provavelmente, algumas pessoas, alguns teóricos, analistas, intelectuais ou militantes diriam que não. No final do século XX, início do XXI, houve uma hiperriflação da politização das coisas, né? Tudo se tornou politizado, tudo se tornou político, né? De certa forma, uma das heranças que temos das transformações culturais no final da década de 60, que acabou sendo reconhecida pela ideia de Revolução Cultural de 68, né, que eclodiu na França, se espalhou pelo mundo todo, chegou até, inclusive, no Brasil. Tem o livro do Zuenir Ventura, sobre o ano que não acabou, 68, que é um bom livro jornalístico sobre como é que 68 aconteceu no Brasil, no período da ditadura militar, de opressão pesada em cima, inclusive que desencadeou o AI-5. A gente tem essa politização de todas as coisas, inclusive politização da vida e da própria experiência privada e íntima, né? Só que, e aí é um ponto que vai articular com algumas questões relativas ao diagnóstico de época. Esta politização de todas as coisas, talvez o termo politização seja um próprio problema. O que é política? O que é política e o que é a experiência política do ser humano? O que quer dizer condição política do humano? Então, eu já digo que eu não concordo com essa crítica de que diria que a politização das coisas expressaria que o político não foi recalcado. Não. Eu diria o contrário. É pela politização de todas as coisas que não se apreende a condição política do humano. Tá? A condição política do humano, ela para ser apreendida, ela demanda uma certa deflação dessa ideia de que tudo é político. Tá? Bem, eu sei que, e tem uma pessoa aqui assistindo os seminários, a Eliane, que trabalha com a questão da condição estética, que há convergências, passagens entre a questão da condição política com a condição estética do humano. E a própria ideia de bem comum, de certa forma, faz o entrelaçamento entre essas duas dimensões, junto com a dimensão ética. Mas só deixei como sinalização de consciência disso e como uma possibilidade de eu trabalhar isso ao longo dos seminários. Tá? Bem, feita essa proposição de que a gente tem um problema de época, não que explica todas as coisas, mas como um problema pulsante, que é a necessidade de tomar filosoficamente, historicamente, antropologicamente, o problema da condição política do ser humano, há várias questões que surgem aí, né, como essas que estão aqui em tela, né, que poderiam ser multiplicadas em outras. O que é o político? Esse é o básico. O que entender por nossa condição política?
eu já disse que eu não entendo condição política no sentido que leva à ideia de que todas as coisas são políticas e politizáveis. Tá? Junto com essa questão básica, que a gente vai trabalhar bastante, e é o norte heurístico da nossa investigação nos seminários, tem outras questões, né? Que quais são os fundamentos antropológicos da experiência política humana, como podemos pensar bem politicamente, né? A questão de pensar político, o que é o pensar do político, como pensar politicamente as coisas. Isso é uma questão extremamente relevante, né? Porque se eu estou falando que há uma certa tendência hoje em dia de recalcar a dimensão do político, é porque tende-se a pensar as coisas políticas a partir de outras esferas, a partir de outras dimensões da experiência humana, de tal forma que o político em si não é pensado para ser reduzido a outros problemas, do ponto de vista, por outros pontos de vista, por outras perspectivas, e às vezes esmaecendo a própria questão sobre a construção de uma experiência política, de sociedade, de indivíduo. Tá? Bem, quais são os regimes políticos existentes? Então, é importante que o nosso esforço passe por essa apreensão histórica que eu disse, que é muito próxima também de uma preocupação estruturalista de aprender processos sincrônicos. Quais são os distintos regimes políticos? Como que é necessário trabalhar com a ideia de regime político de formas históricas para que organize melhor o pensamento do político? Né? Quando a gente esmaece, dissolve a questão do político na multiplicidade de poderes, e que poder está em todas as coisas, você perde a própria consistência de um pensamento político, da apreensão do caráter político das sociedades humanas. Né? Isso é uma tese que eu vou acompanhar muito ao longo dos nossos seminários. Devo muito isso que eu falei ao Claude Lefort, e vamos ver exatamente isso. A importância que se tem de fazer essa abordagem antropológica, filosófica sobre regimes políticos e formas históricas. E também, obviamente, o problema da época, né? Como é possível recompor a experiência política em sociedades democráticas e mundializadas, com processos de fragmentação, com dificuldade de compor ação coletiva, ação comum, umas experiências de comum que consigam passar, transcender questões relativas a demandas identitárias do ponto de vista do eu, de caráter narcisistas, ou demandas comunitárias de identidade, também de caráter narcisista. Como que a gente pode construir essa experiência, né? Ou melhor, utilizar o termo que está no próprio subtítulo dos seminários, como é que podemos recompor o bem comum, né? Então, é um desafio enorme. É um desafio enorme que demanda processo de reconstrução de termos pelos quais se pensa e age. Tá? Então, o desafio desses seminários é de uma investigação que envolve uma recomposição de termos de pensar, para que possa também recompor termos de agir. Para mim, não é uma coisa antes da outra. Né? A experiência do próprio Ateliê de Humanidades é um recompor formas de agir completamente diferentes. Então, a preocupação teórica que está atravessando o seminário está vinculada à experiência prática, digamos, de recompor o mundo comum, que é extremamente delicado no nosso tempo. Né? A respeito disso, vamos até publicar um livro, o Fábrica da Emancipação, do Jean-Louis Laville, junto com o Bruno Offer. Ele vai sair agora, em abril, que está exatamente nessa mesma chave de reflexão, de recomposição dos próprios termos pelos quais se pensa e age no mundo. Bem, então, dada essa proposta, a gente tem aí objetivos, que são aqueles que vão ser percorridos ao longo dos nossos seminários. Né? O principal é este aqui, de fazer uma investigação sobre distintas formas de apreender o político. É claro que eu tenho já uma concepção sobre o político, já estou até defendendo na nossa primeira apresentação de hoje, que vai muito pela linha do Claude Lefort, vai muito pela linha do Pierre Clastres, do Marcelo Gaucher. Vocês vão ver eu construindo em cima desses autores, mas eu tenho pretensões também que tem a ver com a construção de reflexão coletiva, individual também, autoral, mas também coletiva, dialogal,
DECO Seminários consiga formar material que vai sendo assistido e dialogado com pessoas. Existe também a ideia de ser surpreendido no processo de investigação e abrir o campo para reflexões sobre outras formulações sobre política. Uma preocupação muito grande minha nesse primeiro seminário, que vocês vão ver, é de fazer uma passagem destas formulações do político, em torno dos quais eu elaborei bastante, desde a minha tese de doutorado, com composições sobre o político, formulações sobre o político, de uma grande pensadora do século XX, que é a Hannah Arendt, né? Então, eu vou fazer muito esse trabalho de aproximação com a Hannah Arendt, e a gente vai trabalhar aqui Hannah Arendt ao longo dos seminários. Alguns textos dela, né? Claro que a grande referência para isso, e vou trazer nos seminários, desse primeiro semestre ainda, é A Condição Humana, né? Que é o grande livro dela, em que ela apresenta os termos pelos quais ela pensa o político. Mas pode se passar também por outros aspectos da obra dela, Origem do Totalitarismo, as coletâneas de ensaio dela do Entre Passado e Futuro, ou, eventualmente, abordar o livro sobre a Revolução. Então, existe uma preocupação muito especial nos próximos seminários, nessa sequência que a gente vai ter, de elaborar em cima de Claude Lefort e também de Hannah Arendt. Vou falar sobre como que diálogos autorais vão ser feitos no próximo slide. Além, então, de formular, de abordar as formulações do político, que são mais próximas, e também fazer os contrapontos, vou falar sobre isso daqui a pouco, esse objetivo de sistematizar teoricamente, conceitualmente, reconstruir a história de regimes políticos de formas sociais e tentar esclarecer as problemáticas que a gente colocou já ao longo desse curso, a partir da investigação de quadros históricos, de longuíssima, longa e média duração, né? Todos esses autores com os quais estaremos em diálogo ao longo dos seminários têm essa perspectiva de reconstruir, efetivamente, processos históricos. Então, vou me debruçar bastante, trazer bastante para a gente essas reflexões, né? Muitas delas ainda pouco trabalhadas no contexto do debate intelectual brasileiro e até no debate, por incrível que pareça, francês. Bem, e qual é a estratégia heurística para dar conta desses objetivos? Já meio que dei um pouco de spoiler, e agora eu entro efetivamente na estratégia heurística e reflexiva. O ponto de partida, lembrando que, como eu disse, é um trabalho em progresso, é de eleger como três pilares de um eixo de reflexão Marcelo Mauss, Hannah Arendt e Claude Lefort. Tá? Um diálogo com esses autores. Mais uma vez, não é um curso de introdução a autores. É um seminário de reflexão que dialoga com autores e com obras, né? Nesses primeiros momentos, eu vou me deter bastante em Hannah Arendt e Claude Lefort. Tá? Marcelo Mauss, ele é muito importante. Na verdade, eu já vou acabar falando dele logo no próximo seminários, mas eu não vou ter preocupação aqui, nesses primeiros momentos, de abordar Marcelo Mauss relativamente ao que ele ficou conhecido, que é o ensaio sobre a dádiva, a questão da dádiva e do dom. Por que não vou fazer isso? Porque a gente já vai dar um curso, eu e Paulo Henrique Martins, sobre dádiva, no Ateliê de Humanidades. Então, isso já vai estar sendo trabalhado em um curso específico, né, apresentando a questão da dádiva, e também porque realmente eu quero não elaborar já de início a questão do político a partir do paradigma da dádiva, que é algo sobre o qual eu já trabalhei bastante, mas exatamente por ter trabalhado bastante, eu quero recuar em relação a isso e a dádiva entrar depois, tá? E a questão vai ser mais próxima, não do paradigma da dádiva, mas sim da discussão no âmbito do pensamento filosófico mesmo, da filosofia política, o tempo todo trabalhando com a experiência histórica do ser humano. Então, seminários provavelmente vai ter um caráter mais de pensamento político e filosofia política, inicialmente, do que de antropologia. Mais uma vez, eu posso até me surpreender com o caminho da reflexão e, de certa forma, surpreender vocês também. Tá?
quando a gente elege esses 3 autores, é claro que vai ter um diálogo constante com a história da filosofia, né? Ou seja, tanto em Hannah Arendt quanto em Lefort, quanto nas próprias demandas próprias de reflexão, a gente vai acabar retomando a obra de filosofia clássica, né? Platão e Aristóteles, obviamente, coloquei aqui, mas também questões relacionadas à sofística, questões relacionadas, por exemplo, ao período helenista, questões relacionadas à tradição de retórica, né? E a própria tradição de pensamento político retoricizado, existente, por exemplo, no autor como Marco Túlio Cícero, herdeiro ao mesmo tempo de Platão e Aristóteles. Então, eu não vou fazer história disso, o objetivo não é, mais uma vez, introduzir a Platão e Aristóteles, mas certamente são 2 referências. O retorno ao pensamento filosófico clássico, ele vai estar o tempo todo sendo feito, está num movimento recursivo. E não é preciso muito esforço para isso, porque o próprio Claude Lefort, ele às vezes remete à filosofia clássica, mas menos, e a Hannah Arendt é uma obra diretamente em diálogo com a obra de Aristóteles, né? Então, a própria forma de reconstruí-los vai trazer esses autores à tona. O próprio subtítulo sobre o bem comum, qualquer um que tem informação filosófica sabe que há uma alusão direta à filosofia aristotélica, né? Então, não tem como falar num seminário sobre bem comum sem passar por Aristóteles, sobretudo pelo Política, né? Pelo livro dele, Politeia. E quando eu falo de Aristóteles sobre a questão política, ela também remete, para mim, diretamente ao Retórica, né? Que é um livro no qual deveríamos ler juntos, né? Retórica, arte política e arte retórica, com a ética a Nicômaco. Então, eu não sei qual nível de dedicação que vai ter a Aristóteles em si mesmo, mas certamente vão ter construções em torno do que Aristóteles pode dizer para o problema do político contemporâneo, né? Há muitos esforços no século XX e XXI de retomada de Aristóteles. Então, para pensar a experiência política humana, né? Normalmente, eles são colocados sob o rótulo mal formulado de comunitarismos, né? Então, tem tanto os comunitarismos mais conservadores, como, por exemplo, de um Alasdair MacIntyre, como também comunitarismos de uma perspectiva mais progressista, como o de Charles Taylor, né? Ainda que Charles Taylor ele deva menos a Aristóteles e mais a Hegel, né? Então, há uma tentativa de construção aí de pensamento que certamente retoma a filosofia aristotélica, inclusive toda a obra de Hannah Arendt e seus discípulos, né? Bem, mas também há uma reflexão possível que venha a ser feita de conexões com a filosofia política moderna. Possível ou não? Necessário. Então, vocês vão ver perpassar aí por obras de filosofia política moderna ao longo do processo de reflexão. Bem, e há contrapontos e interlocuções, né? Mais uma vez, a gente não está fazendo percurso de seminários em que vai trabalhar diversos autores, uma bibliografia imensa, numa perspectiva de introduzir a obra de todos esses autores. Mas há interlocuções importantes para fazer esse trabalho aqui de recompor a formulação sobre o político. E aí eu coloco aqui como autores que estão no horizonte de diálogo, que já é um diálogo já existente, de elaboração minha, pelo menos desde 2015, 2014, 2015, que com autores como Clastres, Ricoeur, Gaucher, Rosan Vallon, Jean-Louis Laville, Alain Caillé, Marshall Salins e David Graeber. David Graeber menos, dialoguei muito pouco ainda, mas está como alguém que amaria introduzir em algum momento como um dos grandes antropólogos a pensar o político contemporaneamente. Infelizmente morreu cedo, né? Muito, muito inesperadamente, e deixou uma obra maravilhosa para a gente pensar a história política em conexão com uma antropologia da dádiva e uma antropologia anarquista também. Bem, esses são interlocutores porque eu vejo passagens entre eles de um universo de problemas que são aqueles problemas com os quais já trabalho e estarei a trabalhar nos seminários.
Mas existe também o contraponto, né, que é uma outra linha de reflexão sobre o político que vem de Carl Schmitt. É possível que alguns seminários venham a trabalhar sobre a obra de Carl Schmitt, tá? Sobretudo em torno dos livros dele sobre teologia política e sobre o próprio conceito do político. Porque não tem como não construir, não tem como se construir uma reflexão sobre político contemporâneo que não enfrente diretamente esse gênio chamado Carl Schmitt, um gênio filosófico, jurídico, que, sim, pagou seu tributo direto e desejado, voluntário ao nazismo, só que também formou aí uma tradição de pensamento de esquerda também, malgré lui, apesar dele mesmo, que hoje em dia se informa de Carl Schmitt, trabalha com Carl Schmitt uma linha de esquerda, tanto de extrema-direita quanto de esquerda. Então, é um autor central para a gente falar sobre formulação de pensamento político contemporâneo, porque quase tudo que há contemporaneamente de reflexão sobre o político vem de Carl Schmitt, e não desses autores aí que eu mencionei como interlocutores meus, né? Quando você pensa no debate público, quando você pensa nas influências maiores, teóricas, no universo acadêmico, não são esses autores aí em cima que estão influenciando mais o debate acadêmico, mas sim autores em torno de Carl Schmitt, em torno da reflexão schmittiana, né? E aí, então, vão ter certos esforços de contraponto com relação a autores, por exemplo, da teoria do populismo, ou autores, filósofos muito sofisticados, como George Agamben, que reflete sobre estado de exceção e tem toda uma filosofia do comunitário, da comunidade que vem, do retorno do comunismo, de uma reflexão comunista por uma linha mais acontecimental. Então, há aí um universo grande de autores que vão nessa linha de Carl Schmitt. Então, é uma contraponto que eu vou acabar fazendo ao longo do tempo e, eventualmente, expondo para decompor, para mostrar os problemas do pensamento de Carl Schmitt. Tá? Eu coloquei aqui Bruno Latour como um autor que também é schmittiano, pensando muito no livro Diante de Gaia, que a gente traduziu e publicou pela Ateliê de Humanidade do Paul Buch. Mas o Latour está aqui só porque, realmente, quando ele pensa o político, ele trabalha com Carl Schmitt, sobretudo na obra Diante de Gaia e na obra mais tardia, né, antes de falecer. Mas ele não é propriamente um autor schmittiano, ele também poderia ser posto dentro dos interlocutores acima. Tá? Mas, dado que ele retoma diretamente Carl Schmitt na obra recente para pensar a crise da mutação climática, né, e formas de responder a ela, a partir da questão de Gaia, eu coloquei Schmitt. Né? Por exemplo, Schmitt, o livro Nomos da Terra, é um livro que Bruno Latour trabalha, né? Essa ideia de retornar à terra, ao solo, e a próprio sentido de que a Terra é produtora de nomos, né? De regras, de normas, de uma organização de espaço político. Mais uma vez, quando eu falo que eu estou fazendo contraponto com o Carl Schmitt, não quer dizer que não tenha muitos aprendizados com o Carl Schmitt. Por isso que eu falei que ele é genial. Tem muita coisa que a gente vai ver que ele formula bem problemas relativos ao real político, à real política, ao realismo político, ao político na sua consistência própria. Talvez seja o autor que melhor pensou o que é o político em si, separado da ética, da moral, da estética. Isso dá uma força para pensar o político e também sua deficiência, porque a definição dele de político é deficiente, é frágil e muito eivada pelo nazismo, pelo contexto do entre guerras, que foi onde ele produziu a obra dele. Foi o período que ele produziu a obra dele, né, do mundo em guerra. Né? A obra dele é inseparável da existência de um mundo em guerra. Não por acaso ele retornou, porque também estamos em guerra. Né? Mesmo que a gente não entenda que uma boa parte da guerra não é da guerra declarada que a gente vive. Bem, nesse trabalho de diálogo e de composição, um problema que vocês vão ver sempre presente, que diz respeito também a uma reflexão própria, é essa questão da relação entre o religioso e o político.
né? Aproximações, disjunções e aproximações, né? Nisso daí eu sou muito influenciado pelo Marcelo Gaucher, que não tem nada traduzido de português, praticamente nada, e também muito influenciado pelo Pierre Clastres, né? Eu vou me preocupar muito com a questão do religioso do político, não somente por influência desses autores, mas também com uma consciência própria que emergiu ao longo da minha investigação de mestrado, né? Eu acho que a questão do religioso como uma dimensão do simbolismo humano, ela é incontornável para se pensar a experiência política, né? É incontornável. Várias questões relacionadas ao retorno do religioso hoje, de dessecularização, da presença da política da religião na política, elas demandam um esclarecimento sobre o que é o religioso na relação com o político. Senão a gente não consegue nortear bem questões empíricas até, questões teóricas sobre a relação entre política e religião hoje, né? E essa questão do religioso político atravessa a história da humanidade, né? Tanto no Ocidente, quanto no contexto de sociedades asiáticas, quanto também no contexto de sociedades africanas, do sistema asiático, latino-americanas, e todos os fenômenos, tanto de povos originários quanto de civilizações históricas, a gente tem essa questão da relação entre religioso e político. E pode ser abordado em duas linhas. Pela investigação etnológica de sociedades arcaicas, né, incluindo as sociedades indígenas latino-americanas, chamadas ameríndias, né? Indígenas latino-americanas é quase uma formulação, um oxímoro. Sociedades ameríndias. As sociedades indígenas também têm a sua formulação própria do problema da relação entre religioso e político, enquanto algo resolvido em termos de organização política, né? Então, isso daí vai ser importante para a gente passar por investigações etnológicas. É claro que é aí que entra a discussão sobre dádiva também, proposta por Marcelo Mousse, entra obras do Pierre Clastres, do David Graeber, do Marshall Salins. Então, a gente passar um pouco sobre a questão das sociedades sem Estado, sobre as sociedades ameríndias, sobre organizações políticas que não passam pela formulação moderna, é importante. Mas também é importante pensar a questão da teologia política, do teológico político. E isso passa por sociedades tradicionais e modernas, né? É aí que, por exemplo, Carl Schmitt desenvolve a questão do político dele, e é muito central, e também esses diversos autores também, né? Formular a questão da relação entre teologia e política na tradição em que a gente está é muito importante para pensar a democracia, né? Muito central, fundamental. Lança uma luz grande sobre processos contemporâneos. Bem, nesse esforço, obviamente, como eu já entreguei logo no início, há um certo esclarecimento conceitual que a gente precisa fazer. A gente utiliza muitos conceitos no nosso vocabulário, no pensamento político, no pensamento social, na sociologia, na filosofia política, na antropologia. E esses conceitos todos têm heranças históricas, né? Eles são cristalizações históricas. Política, poder, ação, lei, saber, verdade, representação, educação, povo, soberania, cidadania, humanidade, cultura, sociedade. Todo esse universo de palavras é também um universo de conceitos sedimentados historicamente. A gente não vai tratar de todos eles, mas são conceitos pelos quais nós pensamos que pretendo um e outro pincelar um pouco dentro dessa sensibilidade sobre a historicidade dos conceitos com os quais nós pensamos, né? Porque, às vezes, ao contrário do voluntarismo, que ficou muito característico nos movimentos progressistas do século XX, que acha que interpretamos demais a história, caberíamos nós a transformá-la, e aí pense muito na ação transformadora, voluntarista. Uma boa forma de praxis transformadora só se faz com uma boa interpretação, que envolve interpretar conceitos. O próprio Marx diria a mesma coisa, né? Se a praxis é necessária para transformar a história, é igualmente necessária uma adequada interpretação do processo histórico para bem agir na história, né? Então, a crítica de conceitos é muito importante. E, com isso, aí eu passo para o final da nossa exposição, que é dizer que, dentro desse esforço, então, a gente vai esclarecer certos frentes de problemas, assim espero,
contemporâneos nesse esforço de se colocar na carne do social. Evitando as analogias apressadas e também anacronismos, como eu disse já no início do seminário, a gente vai ter, então, 5 frentes de problemas que são importantes a serem enfrentados. Totalitarismo, religião, neoliberalismo, populismo e democracia. São 5 problemáticas e também universos de conceitos e de práticas que vão ser esclarecidos, espero, um pouco ao longo dos seminários e enfrentados frontalmente, né? Já na próxima, eu vou estar tratando sobre totalitarismo, democracia, religião, e a gente vai compondo em cima disso, desses problemas, para pensar as nossas questões. E como é que a gente começa? A gente começa o nosso processo de reflexão e investigação desses seminários a partir de um diálogo com Claude Lefort. Tá? A obra dele ela é uma das obras mais importantes da intelectualidade francesa, de 60, 70 e 80. Eu acho que falta muito se sedimentar em termos de recepção crítica. Né? Você pega a forma de recepção crítica de autores como Foucault, como Bourdieu, como Deleuze, você tem uma recepção crítica muito grande. Por exemplo, era falta uma recepção crítica. De certa forma, o livro que eu estou a escrever enquanto a gente está trabalhando em seminários faz esse esforço, né? E a tese fez esse esforço já. O livro vai avançar mais ainda em cima disso. Então, a estratégia inicial é de entrar com uma breve exposição sobre a trajetória intelectual, que é importante. A questão de trajetória intelectual não é só um artifício didático, né? Isso é uma coisa que eu acabo fazendo muito nos cursos, porque quando você traz a pessoa, você traz a trajetória dela, você traz também a forma como as coisas vão emergindo enquanto experiência. Experiência pessoal, junto com a forma como a sociedade, as relações, a própria estruturação das coisas vão levando a isso. Né? Então, trazer essa apresentação tem um cunho didático de introduzir ao autor, de reconstrução minha mesmo, de montar certos tipos de peças e termos das questões, mas também tem essa questão de um artifício pelo qual a gente acessa o pensamento político do autor, colocando-se na carne dele, indo muito rápido no termo carne. Né? O próprio Colefort, ele traz um conceito, que é um conceito que eu vou explorar não na próximo encontro, mas provavelmente no outro, que é o de obras de pensamento, né? Que está associado com o conceito de carne do social. Então, o início vai ser, digamos, se colocar numa interpelação com uma obra de pensamento, que é a de Claude Lefort, que envolve uma trajetória intelectual específica. Vou fazer uma apresentação dele e vou entrar no texto que tem em português. É um texto pequeno, é um texto anterior à formulação que ele tem do pensamento político, só que é uma chave de entrada importante para uma estratégia interessante, importante para a gente fazer, que é o texto A Troca e a Luta entre os Homens, que foi publicado em revista e depois republicado na coletânea de ensaios dele, chamada Formas da História. Quem quiser pode encontrar na internet ou me pedir. Tá? Esse texto é um texto que ele faz uma leitura, uma interpretação da dádiva em Marcelo Mauss, criticando Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Quando ele faz a posição dele, o jovem Lefort, né, criticando Claude Lévi-Strauss, na sua interpretação sobre dádiva, ele está ali formulando o problema do político, antes mesmo de ter consciência disso. Né? E ele formula pela chave da dádiva e pela chave do reconhecimento, da questão do reconhecimento. Não da teoria do reconhecimento que está hoje em dia, na questão do reconhecimento mais hegeliano mesmo. Não é o texto principal para a gente trabalhar a questão do político, Lefort, mas é uma estratégia de entrada, a partir do qual quero tecer algumas questões sobre a relação entre política, reconhecimento e dádiva. Um texto pequeno e um texto que merece, digamos, como porta de entrada do Lefort, numa fase ainda precoce da obra dele. Para depois,
né, a partir dessa análise desse texto, a gente entrar, começar a elaborar. Não vou elaborar nessa aula, nesse seminário, nesse encontro de seminário, vai ficar na seguinte: o que é carne social dentro de uma chave proporcionada pelo Lefort. Isso demandaria um pouco mais de esforço, que eu vou fazer na seguinte, que é mostrar o quanto que a questão de se colocar na carne social é uma demanda contemporânea, é uma demanda para pensar o político. Então, há um certo diagnóstico sobre o que está acontecendo, que faz, não, temos que voltar, né, à carne social. E também ela é uma proposição fenomenológica. É uma fenomenológica elaborada por Lefort em diálogo com a obra do seu amigo, Merleau-Ponty, que foi professor de ensino médio dele, do Lefort, e que também foi um amigo, abriu portas para ele também, com o qual ele sempre teve diálogo, também críticas também, o Lefort ele também não reproduziu o pensamento do Merleau-Ponty, também teve sua crítica, e acabou virando testamentário do Merleau-Ponty, ou seja, ele que publicou a obra póstuma do Merleau-Ponty, né, e ajudou na organização das obras completas do Merleau-Ponty. Então, a questão da carne social dialoga com a fenomenologia do Merleau-Ponty, a apreensão do Merleau-Ponty sobre o que é o pensamento filosófico e também a própria fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Eu vou fazer isso num encontro seminário específico, essa construção sobre o que é você colocar na carne social, nesse diálogo de Lefort com Merleau-Ponty, e também mostrando como que isso também envolve o projeto dele de estudo sobre Maquiavel, né, onde ele desenvolve o conceito de obras de pensamento. Então, é isso, pessoal. Os seminários, essa primeira apresentação foi isso, dizer o que são os seminários, e também fazer uma apresentação do tema, na carne social, recompor o bem comum. Lembrando, os seminários estão disponíveis gratuitamente para todos aqueles que sejam sócios apoiadores do Ateliê de Humanidades, no formato premium e sócio-leitor. Eles são lecionados aos sábados, os seminários, das 10h30 às 12 horas, só que vocês também têm acesso, todos vocês, aos vídeos gravados, permitindo que assistam aos vídeos e também reagem a eles em diálogo comigo e com quem mais venha participar dos seminários. E vocês também podem ter acesso, para até construir esse diálogo, ao grupo de WhatsApp do Seminário de Ateliê, onde pode se desenvolver com materiais complementares fornecidos por mim e também perguntas e respostas, o que é trabalhar no conteúdo dos seminários. Se você não tem ainda adesão ao Ateliê Clube, é uma boa justificativa de aderir ao Ateliê Clube, porque, imagine só, você vai ter acesso a uns seminários quinzenal, apenas colaborando para o crescimento da Instituição Livre de Estudo e Pesquisa Ateliê de Humanidades, com R$50 mensal, né? Então, é praticamente um curso que você vai ter permanente, desenvolvido, que pode se desdobrar também em outros seminários, a partir de uma colaboração para o fortalecimento da nossa instituição em rede de livros de pesquisa Ateliê de Humanidades. Tá bom? Então, até o próximo seminário. Um abraço.